O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte por sua compreensão da verdade e no significado da frase ao orar, não faça repetições em vão. Por esse motivo, o poder de sua afirmação está na aplicação inteligente dos pontos positivos definidos e específicos. Por exemplo, o menino soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro. O professor afirma com certeza matemática que 3 mais 3 é igual a 6. Em consequência, o menino muda seu cálculo de acordo. A afirmação do professor não fez com que 3 mais 3 se transformassem em 6, porque isso já era uma verdade matemática. A verdade matemática é que levou o menino a corrigir os números no quadro negro. É anormal estar doente. É normal estar com saúde. A saúde é a verdade do seu ser. Quando você faz uma afirmação de saúde, harmonia e paz para si mesmo ou outras pessoas, e quando você compreende que esses são os princípios universais do seu próprio ser, você corrige os padrões negativos do que está afirmando. O resultado do processo afirmativo de oração repousa na sua conformidade com os princípios das vidas, desprezadas as aparências. Reflita por um momento no fato de que existe um princípio da matemática, mas nenhum princípio do erro. Há um princípio da verdade, mas nenhum da desonestidade. Há um princípio da inteligência, mas nenhum da ignorância. Há um princípio da harmonia, mas nenhum da discordância. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E há um princípio de abundância, mas nenhum de pobreza. O método afirmativo foi escolhido pelo autor para o uso em sua irmã, que ia ser operada para a remoção de cálculos biliares no hospital da Inglaterra. A condição descrita baseava-se no diagnóstico dos exames do hospital e nos exames usuais de radiografia. Ela me pediu que rezasse para que tudo ocorresse bem. Estávamos separados geograficamente por cerca de 10.000 quilômetros. Mas não há tempo nem espaço no princípio da mente. A mente, ou inteligência infinita, está presente em sua totalidade, em todos os pontos, simultaneamente. Afastei todos os pensamentos da contemplação dos sintomas e da personalidade física como um todo e fiz a seguinte afirmação. Esta oração é para minha irmã Catherine. Ela está descontraída e em paz, firme, equilibrada, serena e tranquila. A inteligência curadora de sua mente subconsciente que criou seu corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso do seu ser de acordo com o padrão de perfeição de todos os seus órgãos, o qual se acha em sua mente subconsciente. Em silêncio, quietamente, todos os padrões de pensamento distorcidos de seu subconsciente são removidos, dissolvidos e a vitalidade, perfeição e beleza do princípio da vida tornam-se manifestas em cada átomo do seu ser. Ela está agora exposta e receptiva às correntes curadoras que estão fluindo através dela como um rio, restaurando-a para uma saúde perfeita, harmonia e paz. Todas as distorções e imagens horríveis são agora expulsas pelo oceano de amor e paz que flui através dela. É assim que sucede. Afirmei todas as orações acima várias vezes por dia e, ao cabo de 2 semanas, minha irmã fez um novo exame que revelou uma cura notável, tendo a radiografia sido negativa. Afirmar é declarar que assim é que tem de ser, e se você mantiver essa atitude mental contra todas as evidências contrárias, receberá uma resposta à sua oração. O seu pensamento pode apenas afirmar, pois, mesmo quando você nega alguma coisa, está, na verdade, afirmando a presença do que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que diz, leva a mente ao estado de consciência em que ela aceita o que você declara como verdadeiro. Continue afirmando as verdades da vida até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça. O método da argumentação. Esse método corresponde exatamente ao seu nome. Provém do processo do Dr. Phineas Parkhurst Quimby, do Maine. O Dr. Quimby, pioneiro das curas mentais e espirituais, viveu e exerceu sua profissão em Belfast, no Maine, há cerca de um século.
Um livro que você deve ter em sua biblioteca é o Manuscrito Quimby, publicado em 1921 em companhia Thomas I. Crowell, da cidade de Nova York, editado por Rachel Dresses. O livro contém relatos jornalísticos dos resultados alcançados por este homem notável no tratamento de doentes com orações. Quimby repetiu muitas das curas milagrosas registradas na Bíblia. Em resumo, o método argumentativo utilizado por Quimby consiste no raciocínio espiritual em que se convence o paciente a si próprio de que a doença se deve a uma crença falsa, a temores sem base e a padrões negativos alojados no subconsciente. Você raciocina com clareza em sua mente e convence o paciente de que a doença ou o mal deve-se unicamente a um padrão de pensamento distorcido, deturpado, que tomou forma em seu corpo. Essa crença errônea em algum poder externo e causas externas exteriorizou-se como doença e pode ser mudada com a mudança dos padrões de pensamento. Você explica ao paciente que a base de toda cura é a mudança de fé. Você também ressalta que o subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Portanto, sabe como curá-lo, pode curá-lo e o está fazendo enquanto você fala. Você argumenta no tribunal de sua mente que a doença é um aspecto da mente baseado no pensamento-imagem mórbido, impregnado de doença. Você continua a desfilar todas as evidências que pode reunir em nome do poder curador que há dentro de cada um, o qual criou todos os órgãos e que possui o modelo perfeito de cada célula, nervo e tecido. Depois, dá o seu veredito na corte da sua mente em seu favor ou no do seu paciente. Você liberta o doente pela fé e compreensão espiritual. Sua evidência mental e espiritual é irresistível, havendo apenas uma única mente. O que você sente como verdade ressurgirá na experiência do seu paciente. Esse processo é, em essência, o método de argumentação utilizado pelo Dr. Quimby do Maine de 1849 a 1869. O método absoluto é como a moderna terapia da onda sonora. Muitas pessoas no mundo inteiro praticam essa forma de tratamento por oração com resultados maravilhosos. A pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente, que pode ser John Jones, e depois, em silêncio e tranquilidade, pensa em Deus e suas qualidades e atributos, tais como Deus é bem-aventurança, amor sem limites, inteligência infinita, todo-poderoso, sabedoria iluminada, harmonia absoluta, beleza indescrutível e perfeição. Enquanto pensa calmamente nessas coisas, é alçado a um novo comprimento de onda espiritual, no qual sente que o oceano infinito do amor de Deus está dissolvendo tudo que lhe seja diferente na mente e corpo de John Jones, para quem está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus está agora focalizados em John Jones, e o que quer que o incomode ou perturbe é agora completamente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. Por método absoluto de oração, pode ser comparado à onda sonora ou terapia de som que me foi recentemente demonstrada por um eminente médico de Los Angeles. Ele possui um aparelho de ondas de ultrassom que oscila em tremenda velocidade e envia ondas sonoras a qualquer área do corpo para a qual é dirigido. Essas ondas sonoras podem ser controladas, tendo-me informado que obteve resultados notáveis na dissolução de depósitos calcários artríticos, bem como na cura de remoção de outras condições anormais. Na medida em que nos alçamos conscientemente na contemplação das qualidades e atributos de Deus, geramos ondas eletrônicas espirituais de harmonia, saúde e paz. Muitas curas notáveis foram obtidas com a aplicação dessa técnica de oração. Uma paralítica anda. O Dr. Phineas Parkhurst Quimby, de quem já falamos neste capítulo, usou o método absoluto nos últimos anos de sua carreira. Foi realmente o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía a capacidade de diagnosticar com clarividência a causa dos males
dores e achaques do paciente. O caso seguinte é o relato condensado da cura de um paralítico, como ficou registrado nos manuscritos Quimby. Quimby foi chamado a visitar uma mulher entrevada, idosa e presa ao leito. Afirmava que sua doença se devia ao fato de que estava aprisionada a um credo tão pequeno e restrito que não podia ficar em pé e caminhar. Vivia na tumba do medo e ignorância. Além disso, tomava a Bíblia ao pé da letra, o que a deixava apavorada. Nesta tumba, disse Quimby, estavam a presença e o poder de Deus, tentando arrancar as vendas, quebrar as correntes e erguê-la de entre os mortos. Quando ela pedisse alguma explicação sobre determinada passagem da Bíblia, a resposta seria pedra. Então, ela teria fome do pão da vida. O Dr. Quimby diagnosticou seu caso como de uma mente enevoada e estagnada, devido à excitação e ao medo causados pela incapacidade de ver claramente o significado da passagem da Bíblia que estava lendo. Isso se refletia em seu corpo, dando-lhe uma sensação de peso e inércia que terminaria como paralisia. Quimby pediu-lhe então que explicasse qual o significado dos seguintes versos da Bíblia. Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podereis ir. São João 7, 33 a 34. Ela respondeu que isso significava que Jesus ia para o céu. Quimby explicou o que realmente significava, dizendo-lhe que estar com ela por um pouco de tempo significava sua explicação dos sintomas que ela tinha, suas sensações e suas causas, isto é, tinha compaixão e simpatia por ela momentaneamente, mas não podia permanecer neste estado mental. O próximo passo era ir para junto daquele que me enviou, o que, como Quimby ressaltou, significava o poder criador de Deus em todos nós. Quimby imediatamente transportou-se para sua mente e contemplou o divino ideal, isto é, a vitalidade, a inteligência, a harmonia e o poder de Deus funcionando na pessoa doente. Foi isto o que disse a mulher. Por esse motivo, aonde eu vou você não pode vir, pois está encerrada em sua fé estreita e limitada. E eu estou em plena saúde. A oração e a subconsciente explicação produziram uma sensação instantânea e uma mudança se operou na mente da mulher. E ela andou sem muletas. Quimby disse que foi uma das suas curas mais extraordinárias. Ela estava enterrada no erro e trazê-la à vida, ou verdade, era ressuscitá-la de entre os mortos. Quimby citou a ressurreição de Cristo e aplicou ao próprio Cristo ou à saúde da mulher, o que teve um efeito poderosíssimo. Explicou-lhe também que a verdade que aceitava era o anjo ou ideia que destruía o rochedo do medo, da ignorância e da superstição, libertando, em consequência, o poder curador de Deus que a fez perfeita. O método da ordem. O poder flui de nossas palavras na exata medida do sentimento e da fé que lhes emprestamos. Quando compreendemos que o poder que move o mundo está se movendo em nosso proveito e apoiando nossas palavras, nossa segurança e confiança aumentam. Não procure somar poder a poder, pois não deve haver esforço mental, coação, força ou entrechoque mental. Uma jovem utilizou certa vez o método da ordem em um jovem que lhe telefonava constantemente, pressionando-a para encontrar-se com ele e indo até mesmo procurá-la em seu local de trabalho. Ela achou difícil livrar-se dele e resolveu dar a seguinte ordem: eu me entrego a Deus. Ele está em seu lugar certo em todas as ocasiões. Eu sou livre e ele também. Ordeno agora que minhas palavras se dirijam para a mente infinita e que esta as transforme em realidade, e que assim seja. Ela disse depois que o jovem desapareceu e que nunca mais o viu. Foi como se o chão tivesse o engolido. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, versos 28. Utilize a verdade científica. Seja um engenheiro mental e use técnicas já experimentadas e comprovadas para construir uma vida maior e melhor. Seu desejo é sua oração.
Imagine a satisfação do seu desejo e sinta-a como realidade, e terá a alegria de ver sua oração atendida. Deseje a realização das coisas de maneira mais fácil, com a ajuda certa da ciência mental. Você pode obter saúde, sucesso e felicidade radiosos através dos pensamentos que tem no estúdio oculto da sua mente. Experimente cientificamente até provar, pessoalmente, que há sempre uma resposta direta da infinita inteligência do seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Sinta a alegria e a serenidade ao antever a realização certa de seu desejo. Qualquer imagem mental que você tenha na mente é a substância de coisas esperadas e a prova de coisas não vistas. Uma imagem mental vale mais de 1000 palavras. O seu subconsciente transformará em realidade qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Evite todo esforço ou coação mental na oração. Entre em estado de sonolência e se acalente até o sono, sentindo e sabendo que sua oração será atendida. Lembre-se de que o coração agradecido está sempre próximo das riquezas do universo. Afirmar é declarar que assim é. E se você mantiver essa atitude mental como verdadeira, apesar de todas as provas em contrário, receberá uma resposta para a sua oração. Gere ondas eletrônicas de harmonia, saúde e paz, pensando no amor e na glória de Deus. O que você determina e sente como verdadeiro torna-se a realidade. Ordene harmonia, saúde, paz e abundância. A tendência do subconsciente é para a vida. Cerca de 90% de nossa vida mental se passam no subconsciente. Assim, os homens e mulheres que deixam de utilizar-se desse poder maravilhoso vivem dentro de estreitos limites. Os processos subconscientes são sempre construtivos e dirigidos para a vida. O subconsciente é o construtor do seu corpo e mantém todas as suas funções vitais. Está em funcionamento 24 horas por dia e nunca dorme. Está sempre tentando ajudá-lo, procurando preservá-lo de qualquer dano. A sua mente subconsciente está em contato com a vida infinita e a sabedoria ilimitada, e seus impulsos e ideias estão sempre voltados para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida melhor e mais nobre saem do subconsciente. As suas convicções mais profundas são aquelas com quais você não pode argumentar racionalmente, pois não se originam da sua mente consciente, vêm de sua mente subconsciente. O seu subconsciente fala-lhe através de intuições, impulsos, pressentimentos, sugestões, anseios e ideias. Está sempre a dizer-lhe que se erga, distinga-se, cresça, avance, aventure-se e alce novas alturas. O impulso de amor e o de salvar vidas alheias vem das profundezas do seu subconsciente. Por exemplo, no grande terremoto seguido de incêndio de São Francisco, em 18 de abril de 1906, inválidos e paralíticos que há muito estavam confinados às suas camas, levantaram-se e realizaram alguns dos mais extraordinários feitos de bravura e resistência. O desejo intenso de salvar outras vidas a qualquer custo jorrou de dentro deles e a mente subconsciente reagiu de acordo. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores e escritores sintonizam com seus poderes subconscientes e são estimulados e inspirados. Um exemplo, Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar seu subconsciente a tarefa de desenvolver histórias para ele durante o sono. Ele estava acostumado a pedir a seu subconsciente que lhe desse uma história boa e de agrado geral, quando sua conta no banco estava baixa. Stevenson contou que a inteligência da sua mente mais profunda dava-lhe a história, trecho a trecho, como um seriado. Isso demonstra como seu subconsciente lhe falará suave e sabiamente, dizendo coisas que sua mente consciente ignora. Mark Twain revelou ao mundo em várias ocasiões que nunca trabalhara em sua vida. Todo o seu humor e as suas obras saíam do reservatório inesgotável da sua mente subconsciente. Como o corpo reflete os trabalhos da mente.
A interação das suas mentes consciente e subconsciente exige uma interação semelhante dos correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é o órgão da mente subconsciente. O sistema cérebro-espinhal é o canal através do qual você recebe a percepção consciente pelos 5 sentidos físicos e exerce controle sobre o movimento do seu corpo. Esse sistema possui seus nervos no cérebro e é o canal da sua ação mental, volitiva e consciente. O sistema simpático, algumas vezes chamado de sistema nervoso involuntário, possui o seu centro numa massa ganglionar localizada através do estômago e conhecida como plexo solar, ao qual se chama algumas vezes de cérebro abdominal, o canal daquela ação mental que sustenta inconscientemente as funções vitais do corpo. Os 2 sistemas podem trabalhar separadamente ou em sincronia. O juiz Thomas Troward, em seu livro As Conferências de Edimburgo sobre Ciência Mental, diz: o nervo vago deixa a região do cérebro como uma parte do sistema voluntário e, através dele, controlamos os órgãos vocais. Mais adiante, passa pelo tórax e envia ramificações para o coração e os pulmões, finalmente passando pelo diafragma. Perde a camada externa que distingue com os nervos do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os 2 e fazendo do homem fisicamente uma entidade única. De maneira semelhante, diferentes áreas do cérebro indicam sua ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente. De modo geral, podemos indicar a parte frontal do cérebro como relacionada com as atividades objetivas e a parte posterior, as atividades subjetivas, enquanto a parte intermediária partilha de ambas as características. De uma maneira mais simples, podemos situar a interação física e mental ao compreendermos que a mente consciente se apossa de uma ideia que induz uma vibração correspondente no sistema voluntário de nervos. Isto, por sua vez, provoca uma corrente similar a ser gerada no sistema involuntário de nervos, passando assim a ideia para o subconsciente, que é o meio criador. É dessa maneira que seus pensamentos se transformam em realidade. Cada pensamento acalentado por sua mente consciente e aceito como verdadeiro é enviado por seu cérebro ao plexo solar, o cérebro da sua mente subconsciente, para transformar-se em sua própria carne e ser trazido ao seu mundo como uma realidade. Há uma inteligência que vela por nosso corpo. Quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos como os olhos, ouvidos, o coração, o fígado, a vesícula e etc., toma conhecimento de que consistem de grupos de células que formam um grupo de inteligência por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordens e executá-las em função dedutiva a uma sugestão da mente dominadora, que é a mente consciente. Um estudo cuidadoso do organismo celular indica-lhe o que ocorre no complexo do seu corpo. Embora o organismo monocelular não possua órgãos, ainda assim dá provas da ação e reação mentais, desempenhando as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que toma conta de nosso corpo, se nós o deixarmos entregue a si mesmo. Isso é verdade, mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com suas evidências dos 5 sentidos, baseadas nas aparências exteriores, trazendo a influência de falsas crenças, temores e simples opiniões, quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registrados em nossa mente subconsciente através de condicionamento psicológico e emocional. Não há outro caminho aberto à mente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas. O subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum. O ser subjetivo que há dentro de você trabalha permanentemente pelo bem comum, refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas. O ser subconsciente possui sua vontade própria e é, em si mesmo, uma coisa bastante real. Age de dia e noite,
quer você atue sobre ele ou não. É o construtor de seu corpo, mas você não pode vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha, pois se trata de um processo silencioso. Seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia, saúde e paz. Esta é a sua norma divina procurando expressar-se através de você em todas as ocasiões. Como o homem interfere com o princípio inato da harmonia? Para pensar correta e cientificamente, devemos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente, que está sempre voltado para a vida. Cada pensamento ou ato que não é harmonioso, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em discórdia e limitações de toda espécie. Os cientistas já constataram que construímos um novo corpo de 11 em 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, temos realmente apenas 11 meses de idade. Se você constrói um corpo imperfeito com pensamentos de medo, raiva, ciúme e má vontade, o único responsável será você mesmo. Você é a soma total de todos os seus pensamentos, mas você pode evitar os pensamentos e imagens negativas. O caminho para libertar-se da escuridão é a luz. O meio de superar o frio é o calor. A maneira de suprir os pensamentos negativos é substituí-los por bons pensamentos. Procure o bem e o mal desaparecerá. Porque é normal ter saúde e vitalidade e ser forte. A doença é uma anormalidade. A criança normal vem ao mundo com saúde perfeita, todos os seus órgãos funcionando normalmente. Esse é o estado normal, e deveríamos permanecer pela vida fora com saúde e vitalidade. O instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana, constituindo uma verdade poderosa, sempre presente e constantemente em ação, inerente à própria natureza humana. É óbvio, portanto, que todos os nossos pensamentos, ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida inato que há em nós e que está sempre procurando preservar-nos e proteger-nos. Por isso é que as condições normais podem ser restauradas com maior facilidade e certeza do que podem ser induzidas às condições anormais. É anormal estar doente. Significa simplesmente que você está indo contra a corrente da vida e pensando negativamente. A lei da vida é a lei do desenvolvimento. Toda a natureza testemunha o funcionamento dessa lei, expressando-se silenciosa e constantemente através da lei do crescimento. Onde há desenvolvimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, deve haver saúde perfeita. Se seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente, você está sintonizado com o princípio inato da harmonia. Se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia, esses pensamentos aderem a você, atormentam-no, preocupam-no e, finalmente, trazem doenças e mesmo, possivelmente, a morte, se persistirem. Na cura das doenças, você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente através do seu sistema. Isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo, ansiedade, ciúme, ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a arrebentar e destruir seus nervos e glândulas, tecidos do corpo que controlam a eliminação de todo o material sem utilidade. A cura do mal de Pod. Na revista Nautilus, de março de 1971, há um artigo sobre um garoto que sofria do mal de Pod, tuberculose da espinha, e que teve uma cura notável. Chamava-se Frederick Elias Andrews, de Indianápolis. Hoje é ministro da Igreja Unidade do Cristianismo na cidade de Kansas, no Missouri. O médico declarou-o incurável. Ele começou a rezar e de um menino paralítico e todo curvado, caminhando sobre os joelhos e as mãos, transformou-se em um homem forte, desempenado e bem formado. Criou sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades que necessitava.
Várias vezes por dia, afirmava repetidamente: sou perfeito, de boa saúde, forte, vigoroso, simpático, harmonioso e feliz. Perseverou nessa oração, informando depois que eram as últimas palavras que seus lábios pronunciavam à noite e as primeiras que pronunciavam pela manhã. Rezava também pelos outros, emitindo pensamentos de amor e saúde. Essa atitude mental e a maneira de rezar revertiam-lhe aumentadas várias vezes. Sua fé e perseverança foram recompensadas. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja desviavam-lhe a atenção, reagia imediatamente, concentrando-se em sua afirmação mental. Sua mente subconsciente reagiu em conformidade com seu pensamento habitual. É esse o significado da afirmação que se lê na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. São Marcos 10, 52. Como você pode ser salvo pela fé em seus poderes subconscientes? Um jovem que assistia às minhas conferências sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha um grave problema no olho, o qual, segundo seu médico, precisava ser operado. Ele disse para si mesmo: meu subconsciente faz meus olhos e pode curá-los. Todas as noites antes de cair no sono, entrava em estado de sonolência e meditação, vizinho ao próprio sono. Sua atenção era mobilizada e focalizada no oculista. Imaginava o médico à sua frente e ouvia-o, ou imaginava ouvir, dizendo claramente: aconteceu um milagre. Visualizava essa cena todas as noites durante 5 minutos ou mais, até cair no sono. Ao final de 3 semanas, foi procurar novamente o médico que o examinara e ouviu-o dizer: um milagre? O que aconteceu? O jovem pressionou sua mente subconsciente, usando o médico como um instrumento ou meio de transmitir a ideia e convencer-se de sua realidade. Através da repetição, da fé e da esperança, impregnou o seu subconsciente com a ideia da cura. O seu subconsciente fez seus olhos, possuía, portanto, o padrão perfeito para eles e tratou de curá-los. Este é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode salvá-lo. Pontos a destacar: o seu subconsciente construiu seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia. Você interfere com seus padrões de vida, tendo pensamentos negativos. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir, e a resposta será encontrada. Vigie seus pensamentos. Cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar, o cérebro abdominal, e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade. Saiba que você pode reconstruir-se, dando ao seu subconsciente novas impressões. A tendência do subconsciente é sempre para a vida. Seu trabalho é como a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. Seu subconsciente está permanentemente reproduzindo de acordo com seus padrões mentais habituais. Você constrói um novo corpo em 11 meses. Mude seu corpo, mudando seus pensamentos e mantendo-os mudados. O estado normal é a saúde. A doença é uma anormalidade. Existe um princípio inato de harmonia. Pensamentos de ciúmes, medo, preocupação e ansiedade arrebentam e destroem seus nervos e glândulas, trazendo doenças mentais e físicas de toda espécie. O que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro manifestar-se-á em sua mente, corpo e vida externa. Afirme o bem e passe a gozar a alegria de viver. No próximo capítulo, como obter os resultados que deseja. Não percam!